Olá a todos, sejam bem-vindos ao Panorama Semanal. Hoje é sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022. Lembrando que os estudos não são recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. E, como sempre, a gente vai começar dando uma olhada no mini índice. E o mini índice, ele havia sinalizado um padrão gráfico anteriormente, com este candle barra elefante, sinalizando que ele ia retomar a queda. Portanto, afinal de contas, né, ele já vinha formando topos e fundos descendentes. Né, topos e fundos descendentes. Descendentes quer dizer que o próximo é mais baixo que o anterior. Né, o próximo é mais baixo que o anterior. Fundo, o próximo é mais baixo que o anterior. Só que a região, os preços eles bateram na região de suporte. Uma região onde o candle já havia a formação de um candle com pavio longo, mostrando que nessa região aqui há uma defesa por parte dos comprados, né, e os preços não conseguiram romper essa região, voltando a subir. Tá. Devido ao candle, a minha leitura era devido ao candle barra elefante, devido ao DI- não ter cruzado o DI+, você pode ver que a linha vermelha aproximou da verde e voltou a subir. Devido a esta conjuntura e devido aqui a empurrada da banda de Bollinger, eu entendi que era o início de um padrão de baixa. Mas eu já havia falado, gente, né, no último vídeo eu falei, olha, é necessário formar um candle aqui e de preferência que rompe essa região de suporte. Não rompeu a região de suporte, o candle foi com pavio, né, um pavio relevante na parte inferior. E agora, o que acontece é que os preços eles entram em movimento lateral. Tá? O fundo, a região de fundo, do último fundo é a mesma região do fundo anterior. Então os preços eles pararam de formar fundos um abaixo do outro, tá? E por enquanto o topo também está no mesmo nível. Sendo assim, nós não temos previsão alguma. Eu faço a mínima ideia, não faço, né? A mínima ideia do que vai acontecer, tá? Aqui no semanal a gente podia fazer a seguinte leitura: segurou na média de 20, né? Então tá ensaiando um pivô de alta. Tá, mas o ADX ele está baixo. Veja como as três linhas elas estão viradas para baixo. Quando o ADX, essa linha branca, está baixa, abaixo de 30, isso quer dizer que não tem uma força compradora no sentido direcional em que os preços se encontram no momento. Então os preços eles estão a priori em movimento de alta, porque eles estão acima da média de 20, o DI+, a linha verde está acima do DI-, a linha vermelha. Tá, mas não tem força, não apresenta força. Tá? E no gráfico diário, o DI- e o DI+, estão se encontrando novamente com o ADX também na região de 23. Então, muito baixo. Ou seja, os preços podem estar abaixo da média de 20 ou acima da média de 20, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. Isso, em termos de força de tendência, quer dizer nada. Os preços, a tendência está sem força e os preços estão em movimento lateral. Tá? Não adianta a gente fazer uma leitura aqui, achar que isso aqui é um pivô de baixa, porque aqui segurou na média de 20, então vai retomar a queda, porque o DI- está acima do DI+. A nossa leitura anterior era esta, né, de que ia retomar a queda por conta desse candle barra elefante. Inclusive eu falei, gente, esse é o terceiro candle barra elefante, olha só. Olha esse padrão sempre se repetindo. E aí os preços voltam a subir, sendo que aqui era para ter a retomada do movimento de queda. Então assim, não ocorre o padrão que a gente espera por conta, né, e o padrão que a gente espera, ele também ocorre devido ao que ocorreu. Né? Então ocorreu aqui um candle barra elefante de queda. A gente também não faz a gente não espera um padrão baseado em achismos, tá? A gente espera um padrão baseado na leitura, né, histórica do comportamento dos preços. Mas o que a gente tem que fazer é abaixar a guarda, colocar as barbas de molho e não esperar nada mais. Você não fica posicionado,
Você não espera, pelo menos em relação ao mini índice, o índice, né, o contrato cheio do índice futuro, nenhuma. Assim como o mini índice, o dólar também. O dólar ensaiou o movimento de alta. Olha só, esse desenho que eu tinha feito há dias atrás, né, ele subiu, bateu na média de 20 e voltou a subir. Eu falei, esse é um candle barra elefante, tem que ter um gift aqui, empurrando 5,29 e empurrando a banda de Bollinger para cima. Não ocorreu o gift, ocorreu um candle lateral e hoje já ocorreu um candle abaixo da média de 20. Então assim, o DI+, ainda está acima do DI-. Tá, mas se ele está indo para um movimento de queda, e eu cheguei até a projetar, né, 5,49, próxima média de 200 períodos, o próximo alvo de Fibonacci, se confirmasse esse pivô. E a confirmação ela se dá o seguinte, quando o preço ele rompe o topo anterior e fecha, tá? Tem que ter um fechamento acima. Então era para ser um candle de força, como este, poderia ser igual a este, igual a este, igual a este, tá? Um candle, mas com um fechamento acima de 5,29, que era o topo anterior. Não aconteceu. Se não aconteceu, não quer dizer também que está entrando em tendência de baixa, tá? Nós não temos pavio pivô de baixa. Eu não considero um movimento de queda acima da média de 20 como pivô de baixa. Portanto, também nós não temos pivô de baixa. É um movimento lateral. O mercado ele está indeciso, tá? E o que aconteceu é que a nossa projeção de Fibonacci não se confirmou. O movimento que esperávamos não aconteceu. Logo, a gente não tomou posição nenhuma. Porque com a leitura, com essa leitura aqui, ó, o candle caiu aqui. Aí eu falei, eu fiz um vídeo no dia 2, no dia 3, não, foi depois, né, eu fiz um vídeo e falei, olha, caiu, e o pessoal tá falando que o dólar tá caindo, não sei o que, mas ainda está acima da média de 20, e aí eu fiz aquele desenho, né, mas aí teve essa configuração, então o mercado está indeciso, tá? O mercado está indeciso. Nós não temos topos e fundos, nem ascendentes, nem descendentes. Tá? Quem está fazendo leitura, tá fazendo a leitura que o dólar vai subir, o dólar vai cair, é charlatão. É charlatão. Baseado na análise técnica, é charlatão. Foge. Eu estou ainda fugindo de vários caras aí que eu achei que era referência no mercado, sabe? O cara é sério, isso aqui. Nossa, ou análise técnica, de vez em quando me bate um certo desânimo de ter começado a trabalhar com esse projeto educacional voltado para análise técnica, porque a análise técnica, análise gráfica é uma área que, meu Deus do céu, o povo é muito achismo, é muita coisa sem fundamento, sabe? E por aí vai, né? Os caras têm certificação de analista técnico do CNPI, mas quer dizer nada, absolutamente nada. Eu participei de uma sala aí, ó, de uma corretora famosa e um analista aí famosíssimo no Brasil. O cara só errou o dia inteiro errando, o dia inteiro. Tá? Inclusive essa semana eu conversei com uma colega advogada, né, que atua no mercado financeiro, e eu falei sobre isso, sobre a regulamentação da APMEC, que faz com que o analista ele não possa operar, né? O analista não pode operar. O analista ele pode ter sala, pode ficar o dia inteiro recomendando, mas ele não pode operar. E eu falei com ela, olha, eu contei, né, dessa sala e tal, e eu falei, olha, eu fiz uma conta mínima, e a pessoa que seguiu todas as recomendações do cara, só naquele dia perdeu 60 mil reais. Tá? Eu registrei todas as indicações, recomendações que ele fez. E aí é o seguinte, se esse analista, ele tivesse lá, posicionado no mini índice, no mini dólar, com contratos reais, aí a história seria outra, né? Porque a ideia da regulamentação é o seguinte, é falar que o analista ele não pode estar operado, né? Operar com dinheiro real, porque ele pode querer influenciar quem está escutando ele para ele se beneficiar. Eu falei, ó, o mini índice, o mini dólar, a liquidez é absurda. Nem que o cara chegue aqui, ó, com 100 contratos cheios do dólar do índice.
Pá, se o mercado está indo contra, se a leitura dele está errada, ele vai tomar uma traulitada, tá? Então, assim, quando coloca dinheiro, ele tem o que o Nassim Taleb chama de skin in the game, a pele em jogo, né? Então, essa regulamentação lá da CVM não faz muito sentido não, tá? E falando sobre a pele em jogo, já que eu vim com esse negócio à tona, eu gostaria de falar sobre essa reportagem aqui, ó. Isso aqui tá dando o que falar no Twitter, né, na chamada FinTwitch. Dois camaradas, que são sobrinhos do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, né, o Antônio e o Arthur Fraga Bahia. Eles têm até então uma gestora, a TT Investimentos, e eles montaram, né, não sei se foi esse Arthur aqui, que escreveu a carta. Eles montaram uma posição em opções alavancados no mercado americano, né? Vendeu opções de venda e comprou opções de compra de uma empresa que o Arthur falou que conhece profundamente, tá? Mas é aquela, né? Na cabeça do cara, ele não sabe distinguir uma operação, um trading de um investimento. Isso aqui é um trading, tá? Isso aqui é um trading. Isso aqui não é investimento. E o cara montou uma posição para ele se beneficiar com o movimento dos preços. Investimento, o conceito técnico de investimento é você chegar lá e comprar ações. No caso de empresas aqui, é comprar ações. No caso também de outros ativos também, você compra, vai comprar ouro, vai comprar prata, vai comprar commodity, sei lá. Agora, quando você tem que operar alavancado com não sei o que, não, isso aqui é o trade. Tá? E aí como é que o cara pega e fala que ele conhece profundamente a empresa? Conhecer profundamente a empresa já entra no âmbito da análise fundamentalista. E aí a gente entra no âmbito de investimento. Então assim, para você ver como é que os caras são gestores profissionais, os caras não sabem fazer uma delimitação etimológica. Tá? A etimologia é a definição, eu chamo por etimologia a definição das áreas do conhecimento. Então uma coisa é análise técnica, que está extremamente associado com trading, e aqui para mim, isso daqui, ó, essa operação, isso aqui que ele fez, é algo de caráter que envolve a análise técnica. Então se ele vai escolher uma metodologia de análise, é análise técnica ou análise quantitativa de dados. Agora, análise fundamentalista, o cara simplesmente ele quebrou, ele destruiu a fronteira, né, epistemológica. Eu falei etimológica, né? É errado, não é etimológica não. A etimologia é o estudo do significado das palavras, né? É epistemológica, que a epistemologia é a definição da ciência, das áreas do conhecimento, etc. Então assim, ele quebrou essa barreira epistemológica que há entre a análise fundamentalista e a análise técnica. Ele simplesmente misturou as duas coisas, e fez uma posição extremamente alavancada, com opções, porque ele conhece os fundamentos da empresa. Não, meu amigo, envolveu opções, você está operando, é trading. E o que aconteceu? Aconteceu que a operação caminhava bem, ou seja, ele deve ter ganhado um dinheiro, mas 5 dias ele teve que alavancar o fundo para poder manter na posição. Ao invés de ele chegar lá e liquidar o ganho que ele teve, que ele falou, a operação caminhava bem, então ele teve um pequeno ganho. Ao invés de ele ir lá e liquidar, ou seja, fechar, né? Fechar a operação. E no caso aqui, ó, ele recomprar as opções de venda que ele vendeu e ele vender as opções de compra que ele comprou. Não, o que ele fez? Ele alavancou, ele teve que alavancar o fundo por alguns dias. Por quê? Porque o banco, o custodiante, o banco, a corretora, geralmente a corretora, né? Ele exigiu margem, né? Ou seja, ele alavancou demais, né? E aí pegaram e falaram que não, a gente vai exigir margem, você tem que depositar mais dinheiro para você manter uma posição tão grande como essa. Aí ele alavancou. Ele alavancou, quer dizer que ele apostou mais dinheiro do que ele tinha. E aí o que aconteceu? A corretora, né, as corretoras têm mesas, área de risco, área de compliance, área de risco, e tem uma série de procedimentos. A corretora, né, acredito que é a corretora, né, foi lá e liquidou a posição dele em 2 dias, tá? Liquidar a posição é o seguinte, ela simplesmente lá foi e fechou a posição dele automaticamente, né, sobre o argumento de que
E possivelmente ela liquidou porque a posição ela foi contrária, né? Ele teve um ganho, mas aí foi contrário, ou seja, as opções de venda que ele vendeu, ele operou vendido, as opções de venda, elas subiram. E as opções de compra que ele comprou, elas caíram. Então assim, ele fez um long short aí, e ele perdeu nas duas pontas. E ele perdeu alavancado ainda. Ou seja, o fundo dele perdeu milhões e milhões de dólares, tá? E aí ele emitiu uma carta aí, né, do mercado falando que simplesmente ele perdeu o dinheiro de todo mundo, tá? Dizem que o tio deles, né, o Armínio Fraga, era o maior cotista do fundo. Então, perderam aí. Então, assim, quando você vai investir num fundo de investimento, você assina vários documentos. Um deles diz que se o fundo perder tudo, ninguém é obrigado a te devolver um centavo. Se você não sabia disso, fique sabendo agora, tá? Esse é um bônus por você ter paciência para me escutar até este momento. Porque a maioria das pessoas não sabem e a maioria dos assessores, que tem muito pilantra aí, a área de assessoria de investimento também é uma das áreas que mais tem pilantra, né? Porque o povo é muito agressivo nas vendas, que tem que ter cliente para poder ganhar com a custódia, aquela coisa toda, e corretagem, aí tem que ficar fazendo os caras girar a carteira. Então assim, é uma área ainda que a regulamentação ainda está caminhando. Mas aí os caras não falam. Você vai lá e simplesmente você vai assinando. E aí chega uma situação como essa, e o gestor vai lá, opera alavancado e tal, e perde tudo. Perde tudo. Tá, ele perdeu aí cerca de, possivelmente, 90% do patrimônio. Ele tava 200% do fundo alavancado, só nessa empresa aqui. E no fundo offshore tinha uns 150 milhões de dólares. Aliás, a perda foi de 100%, ou seja, perdeu 150 milhões de dólares. Tá aí. Isso aqui é uma lição. Tá? Uma lição de que operar no mercado financeiro, operar na Bolsa de Valores, Brasil, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, não é brincadeira. Gestão de risco não é brincadeira. Tá? E inclusive o cara que pegou e falou que ele acabou com a carreira dele, né? Todas as pessoas eram pessoas próximas, ou seja, a maioria era família, né? Família rica. E ele falou que não apenas perdeu o dinheiro do fundo, mas acabou com sua carreira. Tá aí, né? Isso aqui é um cara que é de fundo. Então assim, o mercado fica, né? No Twitter, o pessoal adora, né? Ficar zombando dos sardinhas. E eu já vi casos aí, histórias aí de cara que operou também na bolsa, perdeu tudo e tirou a própria vida. Tá? Não é fácil você se levantar, se reerguer, não é fácil. Aí você imagina, né, um fundo. Então assim, é isso aí, né? Eu vou ficar falando mais remoendo isso aqui não, porque isso aqui é tragédia dos outros, né? Mas isso aqui, eu tô falando isso aqui não é pra poder falar mal dos caras, é pra poder mostrar que não é fácil. Se os caras são gestores profissionais, se os caras são gestores que tinham 150 milhões, pelo menos, de dólares na mão, então assim, né, currículo os caras tinham, tudo mais. Né, porque o mercado financeiro também, ele vai muito disso, né? De certificação, de currículo, de isso. O cara trabalhou no Credit Suisse, o cara trabalhou, às vezes indicação, pechada, politicagem, que fez o cara entrar no banco, entrar no sei lá o que e tal. Aí o cara sai, famosinho, aí consegue dinheiro aí, monta um fundo, e aí simplesmente perdeu tudo. Tá? Então por isso que, e aí fica aqui a lição. Fica aqui a lição. Para você que quer aprender uma lição. Tá? Quando você não tem certeza, quando o padrão gráfico ele não ocorre, você fica de fora. Eu já disse isso outras vezes. Teve aluno meu que se voltar a ter aluno meu assim, eu vou simplesmente xingar o cara. Eu já tive aluno que chegou pra mim e falou: comprei Vale. Acabei de comprar Vale. Porque na sala lá do trader, lá do analista XPTO, né, ele falou que tem que comprar, eu tô comprando. Aonde eu coloco o stop? Né?
Quase que eu falo com ele. Ah, pra que stop? Você comprou, ué. Você comprou, o cara falou pra comprar, você comprou. Baseado em que você comprou? Entendeu? Então, assim, tem muita gente que não dá pra ter dó, não. Né? Então, assim, ó, rompeu a média de 20, o cara comprou. Beleza. Todos nós estamos carecas de saber que dentro do conceito de análise técnica, se aqui ó, é o início de uma tendência de alta, se é o início, vamos supor que seja, os preços têm que subir, vão ter que cair e vão ter que voltar a subir. Tá? Porque vai ter que fazer topos e fundos ascendentes. E aí, nessa queda aqui, tem que ver se você vai suportar essa queda. Porque é o seguinte, enquanto esta queda estiver ocorrendo, ninguém da face da Terra tem certeza de que os preços vão parar de cair. Porque os preços também podem começar a cair e continuar caindo. E aí você que comprou aqui e não tiver o stop, quando chegar aqui, você vai ter que liquidar com prejuízo enorme. Gestão de risco é a coisa mais importante. Chama-se gestão de risco. Mais importante de tudo. Tá? Mais importante do que você ganhar dinheiro, lucro. É gestão de risco. Porque você está pegando seu dinheiro e colocando dentro de um sistema financeiro de negociações de ativos em que o seu dinheiro, você pode fazer um clique, você pode tomar uma decisão que o seu dinheiro é movimentado dentro desse sistema que chama Bolsa de Valores. E aí dentro desse sistema que ele é movimentado, ele pode simplesmente ir por água abaixo. Você pode simplesmente perder tudo. Tá? Então, ó, Vale subiu, bacana, mas ainda está abaixo da média de 20. O DI- ainda está acima do DI+. Ou seja, quem faz o meu curso não precisa de eu ficar aqui todos os dias. Né? Você pode ver aqui, por exemplo, ontem não deu para fazer vídeo, nem quarta-feira foi feriado, mas ontem não deu. Né? Eu tive que viajar por questões pessoais. E por isso que eu vou repaginar a Grafistas. Tá? Eu vou repaginar. Porque primeiro eu ensino sobre swing trade. Né? Eu posso falar uma coisa ou outra sobre day trade, mas basicamente o meu estudo, o meu foco é swing trade. Porque swing trade é que dá dinheiro. O pessoal acha que é day trade? Não, eles estão enganados. É swing trade que dá dinheiro. Você montar uma posição na hora certa e conduzir essa posição com um gerenciamento de risco muito bem feito. E é aí que você vai ganhar dinheiro. Tá? E swing trade você não precisa de nem olhar a bolsa todo dia. Você tem ordens programadas, você está protegido com opções. Por exemplo, Vale. Vale você operar Vale com stop loss aqui, pra mim é loucura. Vale tem uma liquidez absurda em opções. E opções para fazer proteção, não é para fazer alavancagem, não é para poder operar vendido, igual o camarada lá operou vendido opções, né? É para você fazer proteção. E tudo isso eu ensino dentro da Grafistas. Tá? Então assim, o meu foco, eu vou remodelar tudo para o meu foco ser só swing trade. Eu quero atrair quem é swing trader. Tá? Eu quero atrair swing trade. Inclusive eu vou fazer até possivelmente um workshop, live, tá? E antes de lançar aí uma mentoria individual, porque eu quero fazer uma mentoria individual, porque a gente tem que tratar individualmente com cada aluno, tá? Mas com os meus cursos você consegue também aprender o básico, tá? Eu meio que perco um pouco assim a paciência com muita churumela aí do mercado. É muito achismo, gente, é muito marketing. Muita coisa assim, só pra você ficar comprando e vendendo, gerando dinheiro pros outros. É muito. Enfim, né? É só pra criar uma imagem de que a pessoa não é. Aí o pessoal vê lá o cara lá num Camaro, numa Ferrari. Aí se tem dinheiro, eu vou seguir, vou comprar o curso dele. É campada de trouxa. Aí eu que não uso esse tipo de marketing. Até porque eu não tenho, logicamente. E também se eu tivesse dinheiro também não teria um Camaro, uma Ferrari. Também não. Tenho essa ambição. Mas também quem usa esse tipo de linguagem é charlatão. E quem também cai nisso também é charlatão também. Então assim, é uma mistura muito grande de charlatanismo. Tá? Os mercados globais, eles estão entrando numa lateralização. Né? O euro, o dólar tá andando de lado. Tá? E vão entrar numa lateralização também, porque a rainha acabou de morrer, né? A rainha Elizabeth ontem
ela partiu. E aí isso vai causar um rebuliço aí geopolítico, porque essa, né, o pessoal na pandemia, porque cada época o pessoal é especialista em uma coisa. Então hoje, por exemplo, o pessoal é especialista em Império Britânico, eles são especialistas, uma opção de gente aí dando palpite, tem gente que não gosta da rainha, eu nem sabia que tinha gente que não gostava dela, né, tem gente que adora, tem gente que não gosta, é muito fake news também sobre ela e a família dela, enfim, é o mundo, né, o mundo, os seres humanos são assim. E aí o pessoal tá aí, né, com esse achismo, e aí isso vai refletir na bolsa de valores, né, vai ter muita gente que vai, agora o euro vai subir, porque não sei o que, o euro vai cair, porque não sei o que. E aí é um período, quando acontece um evento importante, e obviamente a morte da rainha é um evento. Isso aí não precisa nem de, né, porque a gente tem que saber distinguir evento e ruído, tá? A morte da rainha é um evento, não é ruído não. De fato, né, ela morreu. E obviamente, né, agora já ocorreu a sucessão, né, o filho dela já é o rei, e isso vai implicar numa questão de relações internacionais, né, do país com outros, né, porque ela tinha um histórico, ela tinha um histórico de vida, um histórico profissional, um histórico de resultados muito grande. Portanto, os países, né, muitos países tinham relação com a Inglaterra por conta dela e tal. E aí ela morreu, não é uma coisa boa, né, pro país, tá? Então, assim, também acho que não adianta ir a cada gráfico aqui de cada ativo, porque a gente vai entrar aí também num rebuliço, né, numa volatilidade aí internacional, e isso vai impactar os ativos, tá? Não adianta, gente, todo momento, toda época, toda situação em que você vai tentar acertar alguma coisa, você não está operando de maneira profissional, ou investindo de maneira profissional, seja qual a expressão que você quiser utilizar. Então você está lidando com a bolsa como uma aposta. E mais de 90% lida com a bolsa de valores como uma aposta. Por exemplo, principalmente no Twitter, a pessoa adora ficar falando quem vai ganhar. E é engraçado que é o seguinte, você não vê nenhum lulista falando que o Bolsonaro vai ganhar, e você não vê um bolsonarista falando que o Lula vai ganhar. Né? Ou seja, as pessoas sempre têm o viés, o viés que você defende, tá? E aí você vai montar uma posição para apostar se o Lula vai ganhar ou se o Bolsonaro vai ganhar. Você vai apostar, sendo que tem pesquisa que dá um e tem pesquisa que dá outro. Então, assim, você vai apostar na bolsa, você não aposta. Se você aposta, você é um amador, tá? Se você aposta, você é um amador. Você não faz ideia do que seja investir na bolsa de valores. E você nunca perdeu dinheiro. Eu já perdi dinheiro, tá? E não é uma coisa boa. Você não é uma coisa... Eu li isso aqui, eu fiquei pensando. Né, no que esse cara aqui, nesse rapaz aqui, ó. Você entrar no final de semana, enfim, você chega lá e perdeu dinheiro. Aí não foi pouco. Quando você perde muito. Você chega lá, você tem uma certeza muito grande, você vai lá e perde muito dinheiro. E aquilo ali tem um impacto extremamente profundo, sabe? E se você não tiver a cabeça no lugar, se você não tiver apoio, você tem que ter apoio, tá? Tem que ter apoio. Porque um cara desse aqui que perde 150 milhões de dólares, um cara desse, se não tiver um apoio, se não tiver uma base, pode tirar a vida. Ontem eu fiquei sabendo teve um acidente, né, no meio da estrada. E eu, por sorte, tinha viajado na noite anterior. Senão eu não ia chegar a tempo, né, no evento lá que eu tinha que chegar. E aí, por obra do destino, por acaso, eu encontrei com uma pessoa que me contou o que aconteceu na estrada. Foi o acidente que aconteceu na estrada, que parou a estrada toda. Na verdade, foi um suicídio. Um rapaz de 30 anos que suicidou. Né, o cara era policial. E o cara com a caminhonete tentou jogar debaixo de uma carreta, não conseguiu, pegou no lado do passageiro, ele não teve nada, e aí quando o motorista do caminhão desceu para dar um apoio a ele, quando chegou lá, perguntando para ele se ele estava machucado, ele simplesmente pegou uma arma e atirou na cabeça dele. Né, e aí teve que ter perícia e tal, aí parou o trânsito, foi um caos. Tá, então assim, né, a gente está entrando assim, numa época de depressão, muita depressão, e uma das coisas que eu já abordei em vários textos meus,
e eu quero inclusive até dar aula sobre isso, fazer aulas e tal, é sobre saúde mental. Saúde mental no trading. É muito importante, tá? Porque a nossa sociedade, ela já está doente, e você ainda enfrentar um negócio como esse, que não é fácil, colocando seu dinheiro em jogo, só de você colocar o seu dinheiro em jogo já é algo estressante, tá? Já gera um estresse. Então o fator emocional é muito, muito importante, tá? E se você quer aproveitar aí, ó, entra no nosso site grafistas.com.br, que tem fala sobre os nossos conteúdos e os nossos planos de assinatura. Ou se você quiser fazer o nosso curso básico, que está aqui também dentro, nós temos o 2, né? Esse aqui e este daqui. Mas se você quiser fazer este aqui avulso, eu tenho ele lá na Udemy. Ele é R$ 79,90 e está por R$ 34,90, tá? Já são 76 alunos que fizeram. Temos uma classificação aí, ó, acima de 4 estrelas. Então, fica aí o convite, ok? Então, bom final de semana, tá? Coloca a barba de molho, preste atenção no que você vai fazer, não arrisca muito, coloca a cabeça no lugar. E lembra aqui, ó, tá, do Arthur Fraga, que infelizmente vai ter a vida dele marcada aí para sempre por conta de um erro, tá? Um abraço e, se Deus quiser, até a semana que vem.